Eu tenho boas notícias sobre longevidade. Pesquisadores da UFES, em parceria com o pesquisador da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, acabam de publicar um estudo que é inédito e que avalia o potencial de compostos bioativos naturais que estão presentes para a prevenção de envelhecimento, por exemplo. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre este estudo e de coisas que estão na nossa alimentação no dia a dia. Se não estão, a gente vai passar a entender melhor e a incluir com a minha entrevistada. É a Débora Damer Meira. Ela é professora do Departamento de Ciências Biológicas da UFES, pós-doutora em Biociências, está à frente aqui desse estudo da universidade. Débora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Falar em longevidade é bom demais. Quem não quer, né? Não Viver é? bem e melhor. Sim, todos nós, né? Isso aí. Me fala um pouquinho do estudo de vocês. Vocês descobriram em coisas que estão na nossa alimentação e que ajudam na longevidade, é isso? Isso mesmo, Fernanda. A gente encontrou 4 substâncias naturais, a astaxantina, a curcumina, a quercetina e o resveratrol. Essas substâncias a gente descobriu que elas ajudam a reduzir a inflamação, também proteger as células e, o mais importante, retardar o envelhecimento da pele, né? Porque elas atuam diretamente em genes e proteínas dessas vias. E elas estão aonde? A curcumina está na cúrcuma? Eu acho que é analogia, Isso, né? exatamente. A curcumina vem da cúrcuma, né? Que a gente está acostumado a usar para temperar, fazer alguns preparos culinários, tem aquela cor amarela forte, né? Isso. Então é a principal fonte. A astaxantina, ela está muito presente no salmão, no camarão, em algumas algas. Já a quercetina, ela aparece em diversas frutas, como goiaba e outras, na cebola, alguns chás. E o resveratrol é aquela substância que está presente no vinho tinto e também nas uvas escuras, né? Então, são todas substâncias que a gente encontra nos alimentos que a gente usa normalmente. E como é que vocês escolheram essas substâncias? Elas já tinham algum indício? Então, como é que foi feita essa pesquisa, né, Fernanda? Muito Aham. boa a sua pergunta. A gente criou redes, né? Redes de interação, para a gente poder ver como que os genes e as proteínas conversam, né? E como que eles poderiam influenciar o envelhecimento. Então, assim, traduzindo para uma linguagem mais simples, a gente usa essa abordagem, que são chamadas as redes de interação proteína-proteína. Primeiro, a gente faz uma curadoria científica bem extensa da literatura, e aí a gente levanta as proteínas, né, e os genes que são conhecidos por participar do envelhecimento cutâneo. Aí depois a gente usa ferramentas de bioinformática, né? Uhum. Então a informática está aí ajudando a gente, essas análises computacionais. A gente constrói essas redes e a gente mostra como é que esses genes e essas proteínas elas conversam entre si. E aí a gente consegue observar onde é que está esses nós, né? Esses pontos centrais dessa rede que controlam, né, a inflamação, a morte celular, a degradação de colágeno, né? Todos que são muito importantes aí para retardar o envelhecimento da pele. E essas foram simulações computacionais, é isso? Exatamente, tudo feito em simulação computacional, usando programas específicos que nos dão essas respostas de como que acontece, como é que é o mecanismo dentro da célula. E as respostas? Então, a gente viu essas respostas que foram muito importantes, né? Principalmente porque a gente viu esses genes e proteínas que controlam, né, a Aham. inflamação, a morte celular. Nós vimos algumas vias, né, que são importantes porque ligam genes antioxidantes e também ajudam a neutralizar os radicais livres, né, que influenciam também o envelhecimento. Então, a gente conseguiu ver exatamente como que eles estão atuando dentro da célula. E agora o nosso próximo passo é fazer os experimentos em laboratório para comprovar todas essas informações. E qual é a quantidade de consumo disso para efetivamente atuar aí anti-envelhecimento? Então, Fernanda, as quantidades que a gente obtém na nossa dieta, elas são, vamos dizer, pequenas, né?
Para a gente poder ter um efeito estético mais forte, a gente teria que usar concentrações maiores. Por isso que uma das fases do projeto também, que a gente vai desenvolver, é como fazer, vamos dizer, medicamentos, cápsulas, cremes, substâncias nutracêuticas que possam conter essas substâncias na quantidade certa para ter essa ação anti-envelhecimento. Só que eu lembro, né, que essa questão da prevenção do envelhecimento, Fernanda, é uma questão contínua, né, que está na Aham. alimentação, na proteção solar, né, os bons hábitos de vida, todos eles são muito importantes. Mas as quantidades que a gente consegue encontrar nos alimentos, ela ainda é baixa, e para a gente ter esse efeito estético, né, mais forte, a gente tem que ter outras formas de veiculação dessas substâncias. Que eu poderia falar assim, tem que comer tantas goiabas por dia, beber tantas taças de vinho na Exato. semana. Isso, ia ser uma quantidade muito grande, não ia ter como. Aham. Exatamente. E não só em cápsulas para consumir, como os efeitos estéticos dos cremes, né, que você falou. Exatamente, Fernanda. E aí é uma questão que é super importante de fazer os tratamentos combinados, né? Então, a pessoa vai ingerir, por exemplo, uma cápsula com esses ativos, né? Numa concentração alta, e também usar um creme para uma aplicação tópica, né? Então, juntar essa aplicação tópica com a suplementação oral. Isso é super importante. O estudo de vocês pode durar até quanto tempo? Então, Fernanda, para a gente poder lançar no mercado um produto não é simples. Isso varia de 7 a 10 anos, né? E aí vai depender da complexidade do processo. Por quê? A gente tem que fazer os testes em laboratório, a gente tem que desenvolver a formulação, a gente tem que fazer os testes clínicos, né? Que são os testes com seres humanos, a gente tem que fazer toda a parte da regulamentação e depois fazer isso, que a gente fala de transposição de escala, né? Que é justamente fazer essa produção em escala para poder ser comercializado. Só que a gente tem uma boa notícia, né? Esses compostos que a gente encontrou, eles já são conhecidos, né? Então, isso vai acelerar parte aí desse processo como um todo. Muito bom. Parabéns, Débora, pelo seu trabalho, hein? A gente que agradece. Vida A gente tem a longa aí para os missão, né? estudos da universidade. Fernanda, exato. A gente tem essa missão, né, de melhorar a qualidade de vida das pessoas. E o envelhecimento é algo que impacta muito, né, a vida, né? E a gente tem que lembrar que é isso daí. O envelhecimento, ele é natural, ele não tem cura. O que a gente pode fazer é realmente retardar, fazer com que esse processo seja mais brando, né? Então, acho que essa é a nossa missão. É isso. Bom trabalho para vocês aí na UFES. Obrigada, querida. Um abraço. Um abraço.